Vamos lá. Sukkah Rei Amud Aleph, lá embaixo, na penúltima linha. O que a gente está vendo aqui é o seguinte. A Gemara está perguntando da onde a gente sabe que a Sukkah que não tiver 10 tefachim, ela é psulá. Essa é a pergunta da Gemara, que a gente vai ver até o Rei Amud Beit lá embaixo. E a Gemara ela tenta responder de algumas maneiras. Primeiro a Gemara tenta falar o seguinte, que aprendeu do Aaron. Isso foi o que a gente viu até aqui. Aprendeu do Aaron, porque o Aaron tinha 9 tefachim, mais aquela pano, capora, que botava em cima, mais um tefach, 10 tefachim. E a Gemara ela começou a perguntar de onde a gente sabe que o Aaron tem 10 tefachim, e ela começa a trazer toda uma prova que o Aaron tem 9 tefachim, e a capora não sabe que a capora tem tefach, mas fazer uma prova que a capora tem tefach. Mas mesmo assim, dali a gente só vê o quê? Uma coisa que a gente vê é que alguma coisa acima de 10 tefachim é um outro eixuto, vamos dizer assim. Foi uma coisa que a gente conseguiu provar disso. E que aqui, quando descia, Shekhinah não descia para baixo de 10 tefachim, quando Moshe e Eliel subiram, não subiram para os últimos 10 tefachim. Quer dizer, o 10 tefach aqui é um outro eixuto, acima disso é outro eixuto. Mas a gente não entendeu ainda, a gente não conseguiu entender, a gente não conseguiu aprender que 10 tefachim, você ter, por que a Sukkah ela tem que ter 10 tefachim mínimo? Não te provou isso. Então agora ela vai tentar trazer de outro lugar. Ela vai tentar trazer dos Kruvim. Por quê? Porque os Kruvim ela vai trazer um passuco que a gente ainda vai ver um pouquinho do capora, de tefach, etc. Depois ela vai trazer um passuco que ela vai falar que os Kruvim eles se rehu, que eles, como se eles, com as asas deles, eles se cobriram assim, e vai trazer então de que se cobrir, se rehu, quer dizer que tem que ter 10 tefachim, porque os Kruvim tinham 10 tefachim. E ele vai começar a trazer uma prova que os Kruvim tinham 10 tefachim. Como é que vai ser a prova? Ele vai falar o seguinte, Kodesh Kodashim tinha 60 tefachim, e os Kruvim, até onde os Kruvim, eles eram até 1/3 do Kodesh Kodashim. Se o Aaron tem 10 junto com o Kapora, e o Aaron, mas os Kruvim, quer dizer, o Kruvim ia até 1/3 do Kodesh Kodashim, que tinha 60, ia até 20. Então já que o Aaron tem 10, já que o Aaron e o Kapora tem 10, então os Kruvim tem 10. E eles se rehu, e eles se cobriram com as asas. Então você só pode ter uma cobertura, caso, vamos dizer assim, você pode ter um schach, só pode ter alguma cobertura quando tem 10 tefachim. Então vamos falar que a Sukkah tem 10 tefachim. E ele vai falar o seguinte, e a gente vai, esse aí é o final do Rei Amud Beit, ele vai falar, Nichal el Abimeir, isso é bom para Abimeir, que fala que cada amá tem 6 tefachim. Essa foi a conta que a gente fez. Amá vachetzi, um amá e meio, 9 tefachim o Aaron. Para chegar no Aaron ter 9 tefachim, é um amá e meio, cada amá com 6 tefachim. Para Rabi Yehuda que fala que um amá tem 5 tefachim. Um amá e meio é 7,5, mais um do capora, 8,5. Então os Kruvim tem 11,5. Então não tem nada aqui de que schach é com 10. A resposta que ele vai dar que a Rabi Yehuda fala que Shurin, Chatzitzin e Mechitzot, Alachá leMoshe Sinai, quando a gente chegar lá a gente explica. Vamos lá. Rav Huna Amar Meacha, Al Pnei HaKaporet Kedma Ven Panim Pachot Mitefach. Veima, vamos falar que o que En Panim Pachot Mitefach, ele está falando já dos Kruvim. O Kaporet, desculpa, Al Pnei HaKaporet, sobre o rosto da Kaporet, vamos dizer assim. Kaporet é aquele negócio que come em cima do Aaron. Pnei HaKaporet, porque ele usou essa linguagem de Pnei HaKaporet, porque Panim não tem menos de Tefach. Fala, mas como assim não tem Panim menos de Tefach, não tem Panim mais de Tefach? O tamanho de um rosto é Tefach? Veima,
que é a P de Variuchni. Vamos falar que é como o rosto daquela, de uma ave gigante, grande que é de Variuchni, que é muito mais de Tefach. Fala, Mará, tá fácil, tá fácil, tá fácil, mas tá fácil. Essa aqui é a regra. Quando você pega o mínimo, não pega o máximo. Vem uma que é a P de Tziporta. Vamos falar que é desuta. Fala, Mará, desuta tu. Vamos falar, você vai falar que pega o mínimo. Então talvez é como o rosto de uma ave que é bem menor que Tefach. Fala, Mará, Maravá, Chabariakov, Ravuna, Pnei Gamar. Então, Pnei, de onde sabe que Pnei Kapora é Tefach? Porque ele aprende Pnei de Gzerah Shavá. Ktiva Achal Pnei Kapora, Ktivada Me'et Pnei Tzchak Aviv. Está escrito aqui de Pnei Kapora, lá está escrito Me'et Pnei Tzchak Aviv, comparando o Pnei de Tzchak Aviv, a face do Tzchak, seu pai, quando Jacob chegou lá a pegar a Brachá, etc. Então aqui ele fala Me'et Pnei Tzchak Aviv, lá ele fala Me'et Pnei Kapora, Pnei, lá é Tefach, aqui é Tefach, fala Gumará. ונלף מפנים של מעלה, דכתיב קריאות פני אלוקים ותרצני. Você quer pegar onde está escrito pnei do passuco, vamos pegar outro passuco. קריאות פני אלוקים ותרצני. A gente fala que é o quê? Vamos comparar esse pnei akaporet com o pnei elokim, que deve ser muito maior, que fala que é muito maior que Tefach, que também deve ser muito maior que Tefach. Você fala, Gumará, mesma coisa, tafasta merobelot tafasta moat tafasta. Quando você pega, você não pega o máximo, você pega o mínimo. Venelef mikruv, então vamos aprender dos kruvim, dichtiv, el akaporet e o pnei akruvim. Lá nos kruvim também está escrito pnei akruvim. Então vamos aprender pnei akaporet, o pnei akruvim e o pnei akruvim. Mais de Tefach. Amaravá, Chabariakov, Gmiri, en Pnei Akruvim, Puchutim Tefach. Veravuna, Nami, Meach, Gmir, Gamir. Fala Gmará, o rosto dos Kruvim não é menos de Tefach. Veravuna também fala que daqui ele aprende o Maikruv, que é Kruv. Amaravá, o Keravia, que é como o que quer dizer Kruv, que é que vai achar que o rosto dele é como uma ave? Não, é cruvo, é como Rávia, como um neném. Sheken bevavel, corina leinuka Rávia, que assim, bevavel a gente chama Enuka, o neném Rávia. Amalha, ela meata de chtiv pnei echad, pnei akruv, pnei asheni, pnei Adam, está escrito lá em Hezkel. Pnei echad, pnei akruv, pnei asheni, pnei Adam. Um tem um rosto de um cruv e o outro tem um rosto de uma pessoa. Fala Gumará, vai no cruv, vai no Adam, aperevrav e aprezutra. Fala Gumará, esse cruv, quer dizer, esse cruv, que ele está falando aqui dos cruvim, é um rosto de uma pessoa, um rosto de um neném. Aperevrav e aprezutra, ele tem um rosto maior, parece com um rosto maior, um rosto menor. Então fala Gumará, você não pode aprender se você falar que o Pnei Akapora, do Pnei Akruv, do Pnei Akruvim, também dá para aprender que a Tefach, porque lá tem o rosto de um neném. Fala Gmará o seguinte, Memai de Harelá Sará Bar Meschacha. Tá bom, a gente viu que ela tem que ter menos de 10 psulá. Tá bom. E pergunta a Gmará o seguinte, esse 10 quer dizer que o vão tem que ser 9 e o schach no 10º, ou o vão 10 e o schach no 11. Da onde a gente sabe que o vão tem que ser 10 e o schach no 11? Então aqui ele vai trazer o quê? Os kruvim. Porque os kruvim eles tinham 10 tzachim e o passuco ele vai falar aqui se rechu sobre eles. O passuco é o seguinte. Cadê? Vamos ler. Quarto. Veio Kruvim por seik nafaim lemala, sochachim bechanfeiem. Os Kruvim eles botavam as asas para cima, sochachim que se cobriam bechanfeiem, eles se cobriam com as asas, alakapora, tufneem, shelachiv, etc. Então, os sochachim bechanfeiem, que eles se cobriam com as asas, e eles tinham 10 tfachim. Então 10 tfachim da suká, a mesma coisa, e esse rach em cima.
Vamos ver dentro. Memai de Halelah da Sarabar Meschacha. Onde sabe que o Halal, que o vão dele é 10 Fachim fora o Schach. Ema Beada Ischacha. Vamos falar que talvez esse 10 Fachim é junto com o Schach. Ela me beito, ela me gamara. Tem que estudar bem isso. Do Beit Mikdash. Estive da escuta. Vai, deixa eu nós formou lá Shem Shishimama. Orkov, Eslim Rochbo. Shishimama comatou. Toda a casa que se chamou, o Beit Mikdash que Salomão construiu era 60 amot por 20 amot por 30 amot de altura. Ve'aktiv komata kruv echad eser ba'ama. Está escrito que um kruv era 10 amot. Ve'chen a kruv asheni, e assim o segundo kruv. Ve'tanya ma'amatzinu bebeit olamim kruvim v'shlish ba'bayit enomdim. Mesma coisa que o kruv, ele estava num terço da casa. Mishkan nami kruvim v'shlish ba'bayit enomdim. Então no Mishkan também ele era um terço da altura do Mishkan. Mishkan Kamahave, o Mishkan quanto era? Esser amot, ele era 10 amot. 10 amot cada massa, 6 tvachim são 60 tvachim. Dichtiv Esser amot orach hakaresh. Kamahave leu, shitin poshchei tlatia. Kamahave esrim, poshchei dal, asara de Aaron, vekaporet pashu leu asara. Então você tinha 60 tvachim, ele era um terço, 20. Até 20 iam os kruvim. Tira 10 do Aaron, isso no Mishkan, 10 do Aaron e Kaporet, então tira 10 do kruv. Vechtiv, aí o kruvim, por ser que na família dela, sochim bechanfeiem la Kaporet. Está escrito que aqueles sochachim, eles se cobriam com suas asas. Kare rachman aschach alemala me'asara. Então a Kadosh Baruch Hu chamou schach, sochachim, que eles se cobriam acima de 10 tvachim. Porque eles tinham 10 tvachim, eles se cobriam. Dilma lehad irashai o kaime. Maravacha Bariakov Lemalakti. Talvez eles não botavam, não se cobriam, eles estavam cobrindo o que estava na altura das asas. Fala com não pode ser, porque está escrito Lemala. Veilan Demid Leituva Miktiv Lemala Mermala. Se você falasse que ele está botando a asa mais para cima e não acima da cabeça dele, se você falar que está botando a asa mais para cima, então estaria escrito Lemala, e não Lemala só. Então tudo isso está bom, como a gente falou para Rabi Meir, que fala que cada mar tem 6 tvachim. Para Rabi Uda, a gente lá no começo a gente tem problema. Anicha Rabi Meir de Amar Kolamot Ayu Benonit. Era Rabi Uda de Amar Amash Shel Binyan Shishat Tvachim Veshel Kelim Chamishah. Para Rabi Meir que fala que todos os amot eram Shishat Tvachim, mas tá bom, fez essa conta toda certa. Para Rabi Uda que fala que a amad de construção é 6 tvachim, mas a amad dos Kelim é 5 tvachim. Se a amad dos Kelim é 5 tvachim, a gente já começa no Aaron, que não deu 10, não deu 9, para Kaporet 10. Ah, valeu, tá, mas para, a gente vai ver 8,5. Porque 7,5 do Aaron, mais um do Kaporet. Pacholeu, Hadsare o Palga. A gente tem quanto? 11,5 dos Kruvim. Emasuká de Have Hadsarage. Hadsare. Você vai falar o quê? Que a Suká, então, ela tem que ter 11,5 em vez de 10? A gente já viu que a Suká tem que ter 10. O Palga, 11,5, desculpa. Hadsare o Palga. Ela era viúda, Ilchat Agmir lá. Para a viúda, esse aqui é a Halem Hashem Sinai. De Amar Abchia Barash Amarav, como falou Abchia Barash falou Rav, Shurin Olorash. Shel Surin Kegon Kezait Shel Achilat Isur, Vekakotevet Lema Keburim. O Shurim do que você pode comer, não pode comer. Kezait. Comer o Kezait, alguma coisa proibida é problema. Ou Kakotevet Agassá, que a gente viu em Yom Kippur. Todos esses Shurim, todas essas quantidades, todos esses volumes. Ou Hatzitzin Falarash, Shechatzitza Paselet Batfilah. Que a Hatzitzá, a separação, ela invalida a Tvilá no mikve. Isso também é a Halem Hashem Sinai. O Mechitzin, a Lachot Mechitzá, como a nossa, por exemplo, de 10 Fahim na Sukkah, a Halem Hashem Sinai. Então essa membra aqui em nome de Rav é que Shurin, Hatzitzin e Mechitzin é a Halem Hashem Sinai. Assim falou Rabi Uda. E não me complica aqui com Aaron de 1,5 no 1,5 e 9 mais 10 e Kruvim, Sochachim. A Halem Hashem Sinai acabou. E agora a Gemara vai continuar falando o seguinte. Olha, Rav falou que Shurin, Hatzitzin e Mechitzin era Halem Hashem Sinai. E
Agora vai trazer o seguinte pergunta. Peraí, Alachá Meshem Sinai, isso aqui é Deoraita. Não só que é Deoraita. Ele vai trazer que Rav Hanan falou que aquele passuco que fala da Schital, Seorá, Vegefin, Teoná e tal, cada um é para um shiur. Ele vai falar lá, Chitá, por exemplo, é para quem entrou numa casa que estava com tumá e ele estava vestido, se ele estava com as roupas na mão, então ele ficou também, a roupa também ficou também na hora. Mas se ele estava vestido, ele ficou também, mas a roupa só fica também quando você fica lá tempo suficiente que dê a relato praça. Você comer meio pão. Fala, Rav Hanan, meio pão de quê? Meio pão de trigo e não de cevada. Então, Chitá é para te ensinar isso. Poder falar Seorá é para te falar o quê? Um osso do tamanho de uma Seorá, de uma cevada, ele já te impurifica. E Gefen, para falar o quê? Revit, que revit de vinho, um revit de vinho pro Nazir, já é problema. Teiná, ele vai falar o quê? Teiná é grogeret. A gente viu que é o mínimo de quê? De saída no Shabat. Um figo. Tamanho de um figo. Se você tirou alguma coisa de Shudarbim para Shudachid, mínimo tamanho de uma teiná para ser Chayav no Shabat. O limão, ele vai falar o quê? Ele vai falar, limão, a gente sabe que você tem um cli que tem um furo de um tamanho de um limão, ele não pega tumá. Se ele tinha tumá, ele não tem mais tumá. Por quê? Porque agora esse cli não serve para nada. Porque você não consegue colocar nenhum limão lá que cai. Então o limão vai te explicar isso. O Zait, ele vai falar que a maioria dos shurim é que é Zait. E finalmente o Dvash, que é a tâmara, que se refere a tâmara, ele vai falar Kakotev etagassayim, que pura é o que você não pode comer, que a gente acabou de ver em Masechet Yová. Tamanho de uma tâmara grande é o que você não pode comer em Yom Kippur, é o shur que você não pode comer em Yom Kippur. E a Gemara não vai gostar disso. Por quê? Porque isso aqui, a Gemara vai falar que isso aqui, olha, a verdade é que tudo era Alachá Meshem Sinai. E Rav Hanan, ele trouxe a Smachta Be'alma. Ele trouxe um apoio, alguma coisa para lembrar. Ele está falando todos um siman para você lembrar de todos esses shurim. Mas os shurim, Alachá Meshem Sinai. E depois ele vai perguntar sobre Chatzitzin, e vai perguntar sobre Mechitzin, e a gente faz um resumo antes de começar. Vamos lá. Fala Gemara, shurim deoraita ninhu. Dichtiv, shurim é deoraita. Como é que você está falando que Alachá Meshem Sinai? Está escrito, Eretz Chital, Sorá, Vegefin, Teoná, Verimon, Eretz Hashem Menuvash, Amar Rav Hanan, como falou Rav Hanan, Kola Pasuk, Azel é shurim neemar. Todos os pasuk foi falado para o shurim. Chitá, levei da menugá. Chitá, o trigo para a casa do que está com impureza, como a gente explicou. Ditnan, nichtas, levei da menugá, vechilav, al kteifá, vesandalav, vetabotá, beadó. Pessoa que está com a roupa na sua mão, no seu ombro, e está segurando o anel ao invés de estar vestindo, o ventre e a minério, eles estão impuros imediatamente. Ele estava vestindo com as roupas dele, e a sandália estava no pé, e o anel no dedo. Ele está impuro imediatamente, as roupas, se ele ficar lá, que dê aquela praça, como a gente explicou, pat chitin não pat seurim. E o tempo que você come metade de um pão com a cevada, um jeito de comer direito. Seorá ditnan, etzem que seorá medanê, bemagá ou bemassá, vendo medanê beorel, que um osso do tamanho de uma seorá, ele já impurifica, se você tocar, se você carregar, mas não impurece, não impurifica no orel. Gefen que derevit yain le nazir, Gefen para falar que derevit yain para nazir já é problema. Tem Nakragoret, aqui está falando, o Tosso faz uma pergunta, um Tosso extenso que tem aqui. Afinal, ele fala o seguinte, que a uva, se o Nazir comeu uva, que se você colocasse num copo, espremesse e desse Revit Yain, é isso que ele quer explicar daqui. Não que Revit Yain, né, não pode para o Nazir, que está claro. Não precisaria disso aqui para explicar isso. Esse é o estado do Tosso. Kargogeret, a gente falou Kargogeret, que é aquele figo, Leotzat Shabbat, para sair do Shabbat, sair do resto do outro. Limon de Tnandre, limon, como a gente falou, coloca Baleibatim, Shurim Kerimonim, todos os kelim que tem furo, que se ele está com furo, o tamanho do limão, ele já não tem mais tumá. Eretz Zait Shemen, agora Zait,
da azeitona, que é do azeite, Eretz, Shekol Shurim Kezeitim, o Shurim dele, Kola Shurim Salgadat, todos os Shurim são com zeitim, Aí Kahani de Amrinam, ela Eima Sherov Shuria Kezeitim. A maioria dos Shurim é Kezait. Dvash Kakotevet Agassá Bem Kippurim, quando a gente viu Kakotevet Agassá, é a tâmara grande, que é o problema de comer um Kippur. Alma de Oraita Nino, vamos falar que então que é de Oraita, como é que se fala? Galacham Shamiserai, fala Gmará, Tritisbera, Shurim Miktivei. Quem escreveu o Shurim? Quem falou esse Shurim? Está escrito o Shurim? Agora, ela irchetaninhu, na verdade, ela Chalem Hashem Sinai, o Kras Machta Be'almahu. E o espaço que é um asmachta, um apoio para você lembrar, etc. Agora, Hatzitzin, ele vai perguntar sobre Hatzitzin. Hatzitzá, que a gente falou da Tvilá, do Mikve, uma coisa que divide, que separa você do Mikve, ele invalida o Mikve. Ele pergunta a Gmará, está escrito lá, Verachatz Bamaim et Kol Basaró, você imergiu todo o seu corpo na água. Então, como é que você fala que Hatzitzá ela Chalem Hashem Sinai? Está escrito, Verachatz Bamaim et Kol Basaró. Então, a Gmará vai tentar falar que ela Chalem Hashem Sinai é para o cabelo. Realmente, o corpo, está escrito na Torá de Oraita, o cabelo ela Chalem Hashem Sinai. E a Gmará não vai gostar disso, por quê? Porque a Gmará vai falar que a drachá para o cabelo é do quê? Verachatz Bamaim et Kol Basaró. Esse et a mais é para falar também do cabelo. Então a Gmará vai falar o seguinte: qual a Alachá Hashem Sinai então para Hatzitzá, para a separação de você e o Mikve? A Alachá Hashem Sinai é a seguinte: isso que fala Verachatz Bamaim et Kol Basaró. Você consegue aprender do cabelo et Kol Basaró? Todo o cabelo. De onde você sabe que se a maior parte do cabelo está para fora, e se você makpid sobre isso, se você se importa com isso, ou se a maior parte do cabelo está com a Hatzitzá, e você se importa sobre isso, aí é problema. Então fala a Alachá Hashem Sinai é o seguinte: se o cabelo estiver para fora, a gente viu Verachatz Bamaim et Kol Basaró para falar também o cabelo. Agora, se não for a maior parte do cabelo, aliás, se a maior parte do cabelo tiver com uma Hatzitzá, tiver com alguma touca, vamos dizer assim, e você se importar sobre isso, a Alachá Hashem Sinai que também não está bom. Então, vieram Hamim e fizeram mais que zerar em cima disso. Não só que a Alachá Hashem Sinai não está bom se você se importa, fala Hamim o seguinte: olha, se a maior parte do seu cabelo tiver com Hatzitzá e você não se importa, também é problema Gzerá. Gzerá, fizeram um decreto que é problema. E se mesmo a maior parte não tiver, mas você se importar, também é problema. Então a Gzerá é que uma condição só já basta para ter invalidado a sua Tvilá, o seu Mikve. Tanto se está a maior parte, não importando se você se importa ou não, quanto se você se importa e está a menor parte do seu cabelo, também, aí também tem problema. Então, a Alachá Hashem Sinai teria que ter as duas condições. A Gzerá é que se tiver uma condição só, já é o suficiente. Vamos ler dentro. Hatzitzin de Oraita Nino. Hatzitzá, você tem uma separação na tua Tvilá quando você vai no Mikve, também é de Oraita. V'dichtiv, está escrito Verachatz Bamaim, está escrito Verachatz Basaró Bamaim. Está escrito lá que tem que entrar com o seu corpo na água. Não pode ser nada separando você e a água. Fala Gmará, não. Quando veio a Alachá Hashem Sinai para o cabelo, fala Gmará, que deraba barbarachana, de amara barbarachana nema achad kshura chotzetzet, shalosh ina chotzetzet, shtaim en yodea. Se tem um fio de cabelo que está com nó, vai ser Hatzitzá. 3, parece que já não é Hatzitzá, porque o nó não está tão fixo, o nó já afrouxa um pouquinho porque ele tem mais cabelo, e aí a água entra dentro. 2, ele não sabe. Searó dá-me de Oraita, Nino. Fala agora, não é nada de Alachá Hashem Sinai, Searó também é, o cabelo também é de Oraita, porque Dichtiv Verachatz et Basaró Bamaim. Et, por que está falando Verachatz? Por que não falou Verachatz Basaró Bamaim? Verachatz et Basaró Bamaim. Et atafel Basaró, para te falar que et também é aquilo que é secundário para o seu corpo. O mainino, e o que é secundário para o seu corpo, que também
tá no seu corpo. O Searó é o cabelo. Então parece que o Searó, a gente aprende do E também, é de Oraita. Então como é que fala que o Searó é a Halacha Mishnai? Que até ir de Rabitzcha. Quando vê a Halacha Mishnai, porque eu falo Rabitzcha de Rabitzcha, viramos, Amud Beit, Davar Torah, Rubou Makpid Alav Chotzetz, Veshono Makpid Alav Eno Chotzetz. Tá com a maior parte do cabelo coberto e você se importa, isso é Hatzissá? Não se importa, não é Hatzissá de orar, não é Hatzissá para Lachal Moshe Mishnai. Vegazru, mas fizeram Gzerach Hamim, Arubosh no Makpid, Mishum Rubó Makpid. Se a maior parte tá coberta, mesmo se você não se importa, porque a maior parte está coberta, você poderia se importar. Então a Gzerah também que não pode, também não pode. Vel Miltó Makpid, Mishum Rubó Makpid. E sobre a menor parte que você se importa, sobre a maior parte que você se importa. Quer dizer, para Gzerah, uma condição já baixa para ser Hatzissá. Vele Gzerah Miala Miltó, Shenom Makpid, Mishum Miltó Makpid. Por que você não colocou o mínimo, se você está com a minoria coberto, se você não se importa, por causa da minoria que você se importa. E Nami Mishum Rubó Shenom Makpid. Também assim a maior parte que você não se importa. Fala como aí, Gufa Gzerah, veando nem como Gzerah, Gzerah. Para falar como é o seguinte, olha para aí. Isso aqui já é uma Gzerah. Alachale Moshe Mishnai é só Rubó e Makpid. A maior parte e você se importa. E agora você já fez uma Gzerah que uma condição só seria o suficiente. Agora você vai fazer uma Gzerah para cima da outra Gzerah? Fez uma Gzerah que uma condição só já é o suficiente, não precisa ter as duas. Aí você vai fazer uma Gzerah que mesmo se não tiver uma condição só dessas, mesmo se for uma minoria que você não se importa, porque você pode chegar na maioria, aí já não pode mais. Gzerah em cima da Gzerah a gente não vai fazer. E Mechitzá, a gente viu que Mechitzá também, Rabiuda falou que Mechitzá também é Alachai Moshe Mishnai. Mechitzá, como a gente falou, por exemplo, a Sukkah de 10 Fahim. Fala como é o seguinte. Mechitzin, Hade Amra. Mechitzá é como a gente falou, Alachai Moshe Mishnai. A gente acabou de falar. 10 Fahim de Sukkah tem que ter 10 Fahim, Alachai Moshe Mishnai. Mas essa que Sukkah tem que ter 10 Fahim, tá bom para quem quer Alachai Moshe Mishnai? Para a Rabiuda. Mas para Rabi Meir, a gente acabou de ver como é que ele aprende antes. Ele aprende lá dos Kruvim, tem 10 Fahim, Sichechu, está escrito lá que foi coberto, que se descobriram, é uma coisa que tem 10 Fahim, aqui também, cobrir de Schach é 10 Fahim. Então fala agora o seguinte, Anicha é Rabiuda, é Rabi Meir, Maikele Meir. Tá bom para Rabiuda falar? Agora para Rabi Meir, como é que Rabi Meir vai explicar o que Rav falou? Que Shiurin, Chatzitzin e Mechitzin, Alachai Moshe Mishnai. Qual Mechitzá para Alachai Moshe Mishnai? Então vai responder a Gemara. Qual é Alachai Moshe Mishnai que tem Mechitzá para Rabi Meir? Levud, Levud, Gudasik e Dofenakomá. Que ate ilchat legudasik, Levud e Ledofenakomá. Essa Alachai Moshe Mishnai também precisa para Rabi Meir. Para te explicar o Gudasik, para te explicar o Levud, para te explicar Dofenakomá. Você tem tempo ainda ou não? Vamos ficar por aqui então. Saca por apertou ali?